Irmãos e irmãs, invoquemos sobre nós a força de Deus, invoquemos sobre nós o Espírito Santo nesta noite santa, para que possamos lucrar de todas as graças e bênçãos que hoje o Senhor nos quer oferecer. A todos nós que estamos aqui diante do trono da graça, diante da sua cruz, Ele nos convida: vinde a mim. Ele nos promete que sempre que diante da sua cruz, do trono da graça nós estivermos, Ele sempre nos alcançará graça e auxílios oportunos. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações de vossos fiéis, e com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos certamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Nós vos adoramos, Senhor Jesus Cristo, e vos bendizemos. Porque pela vossa Santa Cruz remistes o mundo. Em silêncio, nós incensaremos a imagem do Cristo crucificado antes de iniciarmos o nosso sermão. Eu vi a miséria do meu povo, ouvi seu grito por causa dos seus opressores, pois eu conheço as suas angústias, por isso desci, a fim de libertar o meu povo. Meus irmãos, minhas irmãs caríssimos, estas santas palavras saíram da boca de Deus quando ouviu o clamor de Israel, o seu povo, que sofria as duras penas da escravidão do Egito. E Ele suscitou então, em sua compaixão e amor para com o seu povo, Moisés, seu servo, para ser seu instrumento libertador, a fim de conduzir em seu nome o seu povo da escravidão para a liberdade. O povo clamou chorando, do mais profundo do abismo do seu sofrimento. Do meu sofrimento clamei ao Senhor, e Deus não foi indiferente ao seu grito. Ele veio porque foi sempre atento a tudo pelo que o seu povo passava, e desceu para o salvar e o libertar. E nós sabemos, irmãos e irmãs, porque conhecemos a história da salvação, que efetivamente Deus realizou essa maravilha, a maravilha da libertação do seu povo Israel do cativeiro do Egito. Na plenitude dos tempos, quando o homem e a mulher estavam perdidos, emaranhados nas trevas do pecado, afastados de Deus e do seu projeto de amor, sofrendo em uma escravidão pior do que a do Egito, que lhes provocava angústias extremas, sendo fiel à sua promessa,
feita desde o pecado dos primeiros pais, Deus enviou o seu libertador definitivo, nascido de mulher, para esmagar a cabeça da serpente infernal, para libertar o homem e a mulher do pecado e da morte. Maior do que Moisés, que fora um libertador histórico, é o enviado de Deus, seu Cristo, seu ungido, o Messias, pelo povo da promessa, clamado e esperado, Jesus de Nazaré. Em Jesus, Deus nos disse, na plenitude dos tempos, Deus diz aos santos do Antigo Testamento, Deus diz a todos os homens e as mulheres que nos precederam na história, Deus diz a todos nós que aqui estamos nesta noite, Deus diz aos que virão depois de nós, até que se extirpe da face da terra a criatura humana. Eu vi o sofrimento do meu povo, ouvi seu grito por causa da opressão que sofria, pois eu conheço as angústias do meu povo, por isso desci, a fim de libertá-lo. Em Jesus, Deus desceu dos céus para nos libertar da opressão, do pecado e da morte. Moisés, meus irmãos, minhas irmãs, era só uma figura prefigurativa que antecipava a vinda de Jesus Cristo. A libertação que Moisés intermediou, conduzindo o povo do cativeiro do Egito para a Canaã da promessa, foi apenas um penhor da salvação definitiva que ele ofereceu no seu Cristo, no seu ungido, no seu libertador. Quando vocacionou Moisés, o chamou, e nós estamos neste ano de 2023 vivendo na igreja um ano vocacional, Deus a ele se dirigiu no Monte Horebe, no Monte Sinai, no seu monte, o monte de Deus, numa chama de fogo, no meio de uma sarça ardente. Moisés olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, mas ela não se consumia. Moisés, diante do fantástico que tinha diante de si, movido pela curiosidade, resolveu se aproximar. Uma voz o chamou, é a voz de Deus, do meio da sarça: Moisés, Moisés. Ele respondeu prontamente: eis-me aqui. E foi advertido por Deus: tira as sandálias dos seus pés, porque esta terra onde pisas é uma terra sagrada. Meus irmãos e minhas irmãs, aquele monte onde Deus se manifestou a Moisés e a seu povo para o libertar, é também apenas uma figura prefigurativa deste monte, diante do qual agora nós estamos, o Monte Calvário, o lugar da caveira. Se lá no Horebe, um chamado particular tinha implicação específica sobre a vida de um povo determinado, que seria transposto de uma situação de escravo para livre, de deportado à pátria, aqui no Calvário, um chamado universal de Deus é feito no seu verbo eterno a toda a humanidade, para ser libertada do pecado e da morte, para passar da situação de separação para a situação de comunhão plena com Ele. A nós, irmãos e irmãs, a mim e a você, desde o dia do nosso batismo, desde aquele dia bendito,
foi feito o chamado do Senhor para nos unirmos à sua paixão, para estarmos no seu Monte Santo, no Calvário, aqui, aos pés desta cruz, e fazermos a experiência forte da salvação em nossas vidas. Mergulhados na sua paixão, na paixão do Senhor, gozamos da vida plena que Ele nos veio oferecer na sua amorosa entrega. Nos fascina, e é por isso que nós estamos aqui nesta noite santa, nos fascina a santa árvore da cruz e o seu bendito fruto, o crucificado, Jesus Cristo. A cruz sempre nos atraiu pelo mistério de amor nela contido. Foi assim que Deus amou o mundo, dando o seu Filho, para que, sofrendo desta forma, Ele nos liberte. E sabemos, por isso também, que o fascínio que a cruz nos provoca, ele é um fascínio que nos conduz a esta salvação que o Senhor nos quer oferecer. O Cristo, se o buscamos, só o encontraremos crucificado. São João da Cruz nos ensina: se queres encontrar a Cristo, não o busques sem a cruz. Deus Pai me chama. Deus Pai chama você, meu irmão, minha irmã, com o seu verbo silente, pregado na cruz, para estarmos aqui hoje. Meus irmãos, não nos aproximemos nunca de qualquer forma da cruz. É a segunda pessoa da Santíssima Trindade que está crucificada. É Deus que está morto na cruz. Diante de Deus, sempre, toda a nossa reverência. Tiremos, irmãos, as nossas sandálias, a exemplo de Moisés diante da sarça. A cruz é uma palavra mais forte de Deus que a sarça, onde Ele tudo nos diz. Retiremos as sandálias antes de nos aproximarmos da santa árvore da cruz. Quais as sandálias? Devo hoje me perguntar. Você deve se perguntar, meu irmão, minha irmã, que eu preciso retirar hoje ao me aproximar da cruz do Senhor. A cruz, tantas vezes, foi ultrajada, quando usada para encabeçar guerras e justificar desunião e discórdia. A cruz foi tantas vezes esvaziada do seu valor para se prestar ao lucro e a conquistas territoriais e culturais, quando um povo se quis e quer acima de outro povo. A cruz foi e é manipulada por muitos e por nós também, como um símbolo supersticioso e que fundamenta a separação dos povos. Quantas vezes é usada por fanáticos a cruz, por fanáticos religiosos, para impor sua vontade e para diminuir as outras pessoas. A cruz é a sarça do amor de Deus por nós, que não se consome. No amor infinito de Deus, nós, irmãos, somos convidados também a nos amarmos uns aos outros. Olhando para a cruz, nos permitamos atrair pelo amor de Deus, nos permitamos ser amados por Deus. A haste vertical da cruz, que está presa à terra e livre para o céu, nos lembra da ligação forte, do amor que há entre Deus e nós no seu Filho, entre Deus e a humanidade, mesmo pecadora. Em Jesus, irmãos, estamos ligados definitivamente a Deus. Esse laço
nunca poderá ser rompido, é definitivo. O sangue de Jesus é o elo inquebrantável, nova aliança, eterna aliança entre nós e o Pai. Na sua vida de entrega e amor, consumada aqui, na cruz, Jesus revela-nos esta verdade. Tiremos nossas sandálias da autonomia exagerada que muitas vezes buscamos, da arrogância espiritual, da dúvida exagerada, da mundanidade, e nos aproximemos da Santa Cruz. Permitamos que em Jesus entregue totalmente Deus nos ame. A haste horizontal da cruz nos recorda a universalidade da salvação. Os braços de Jesus nela estendidos abraçam toda a humanidade, sem distinguir ou discriminar a ninguém. Os braços da cruz nos lembram de que Deus é nosso Pai e de que nós somos irmãos e irmãs uns dos outros. Hoje, a partir do chamado do Senhor, Ele nos chama pelo nome para estarmos no Calvário, seu Monte Santo, diante da sarça da cruz, onde Jesus, seu único Filho, arde de amor por nós. Retiremos as sandálias do egoísmo, da avareza, dos julgamentos injustos, da discórdia, da vingança, da violência, da exclusão e da marginalização, para nos aproximarmos da cruz. E na experiência do amor, nos disponhamos mais uma vez a sermos de verdade irmãos e irmãs. Jesus disse que nos distinguiria como seus seguidores, seus discípulos, nos distinguiria o amor que deve reinar entre nós, ser nossa marca mais forte, nossa característica, o amor. A Santa Cruz é o compêndio, é o resumo mais fiel, mais eloquente e forte da vida de Cristo. A cruz é entrega, é oferta, é amor concreto. Desde sua encarnação, Jesus se doou, Jesus se ofereceu como servo fiel à vontade do Pai, para o nosso bem, para a nossa salvação. A cruz, diante da qual, com toda reverência, descalços, nós hoje nos colocamos, porque este lugar onde ela está fincada, onde vivemos nossa vida, escrevemos nossa história, o planeta Terra é um lugar santo. É também a cruz um sinal de onde pode chegar a crueldade humana, a nossa crueldade. Não queria Deus o sofrimento do seu Filho, como não quer Ele também os sofrimentos nossos, de nós, seus filhos adotivos. Mas, quando o seu Verbo, Jesus, apresenta a mensagem do amor como sentido para a vida, os duros de coração não conseguiram ouvi-lo, não suportaram sua mensagem, quiseram silenciá-lo. Eis o motivo da dor e dos sofrimentos de Cristo. No sofrimento da cruz, nós, com os olhos do coração, porque como o poeta evidencia, só se vê bem com o coração, o essencial foge à capacidade de ver dos olhos, podemos ver que o amor de Deus insiste em brilhar mesmo por debaixo das cinzas do sangue. Que a fé venha como um suplemento, um auxílio para nós nesta noite santa, para que, ao olharmos para aquilo de mais atroz que podemos fazer no corpo destruído de Cristo, possamos ver e sentir o amor de Deus, e ainda
nos despertarmos para a necessidade de amarmos os nossos irmãos. Na sarça ardente da cruz, seu trono, sua cátedra de magistério, Jesus, o Verbo eterno do Pai, nosso Mestre, proferiu 7 santas palavras que devemos tocar hoje, ou que devem tocar hoje também os nossos corações, para neles reacender a chama do amor. Quantas palavras ruins nós ouvimos, quantas palavras ruins cotidianamente nós dizemos. As palavras têm força, as palavras atraem e realizam aquilo que elas significam. Ao hoje ouvirmos as santas palavras de Jesus, por Ele proferidas no seu trono, na cruz, sejam purificados de tudo de ruim que nós já ouvimos, e também as nossas línguas sejam abençoadas para não reclamarmos, não dizermos palavras ruins, não xingarmos, não fazermos fofoca, não caluniarmos, não apontarmos nunca o nosso dedo e condenarmos a ninguém. Que nossas palavras sejam sempre palavras de bênção, sejam sempre palavras impecáveis. Pai, perdoai-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Aqui, Jesus perdoa seus algozes, e Ele nos ensina hoje a perdoarmos. Que abramos nossos lábios para dizer: eu te perdoo, eu te acolho, eu te respeito, eu te considero, com relação aos nossos irmãos e irmãs. E eu gostaria que vocês repetissem essas palavras comigo. Eu te perdoo, eu te acolho, eu te respeito, eu te considero. Hoje mesmo ainda estarás comigo no paraíso. Agora, Jesus nos promete o céu, como prometeu naquela sexta-feira ao bom ladrão. Façamos opção pelo céu, pelas coisas do céu. Hoje rezamos ao Senhor: Senhor, quero estar contigo no céu. E que façamos a realidade do céu ser presença onde vivemos, onde estamos. Repitam comigo: Senhor, quero estar contigo no céu. Mulher, eis aí o teu filho. Filho, eis aí a tua mãe. Assim, Jesus entrega sua mãe, na pessoa de João, a toda a humanidade. Acolhamos hoje Maria como nossa mãe. Digamos: temos mãe. Mais uma vez: meu Deus, por que me abandonastes? Jesus desabafa. Não sente o Pai por perto. Também nos sentimos muitas vezes abandonados, mas nos lembremos: Deus está conosco. Os irmãos estão sempre ao nosso lado. São anjos de Deus na nossa vida. Repitam comigo: Deus está conosco. Deus está comigo. Os irmãos estão comigo. Os irmãos são anjos na minha caminhada. Tenho sede. Jesus pede água para beber. Jesus tem sede física, mas também tem sede de cada um de nós. Da nossa parte, tenhamos sede de Jesus.
o busquemos na igreja, o busquemos nos sacramentos e também o busquemos nos nossos irmãos e irmãs, principalmente nos mais pobres. Digamos: vamos saciar, Senhor, a vossa sede. Mais uma vez, vamos saciar, Senhor, a vossa sede. Tudo está consumado. Jesus fez tudo o que tinha que fazer, mesmo com muitos obstáculos. Ele nos ensina a não desistirmos nunca. Vamos até o fim na nossa missão, porque Ele foi até o fim. Digamos: Senhor, a seu exemplo, eu não desistirei. Senhor, a teu exemplo, eu irei até o fim. Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Coloca, Jesus, a sua vida nas mãos do Pai. Sua vida foi toda entregue ao Pai. Entreguemos nós hoje a Deus, com tudo aquilo que somos, com tudo aquilo que temos, sem reservas. Digamos: Senhor, em vossas mãos eu me entrego. Por estas santas palavras, que Jesus nos perdoe os pecados, que Ele nos purifique os ouvidos, que Ele possa tocar nossos lábios, nossa língua, que sejamos, pela palavra eterna do Pai, que é Jesus, sempre conduzidos e abençoados. Meus irmãos, por amor, vamos retirar agora esta placa que jaz sobre a cruz de Jesus. Jesus é realmente o nosso Rei. Deus se apresentou a Moisés como eu sou. Jesus se nos apresenta também como eu sou o Salvador. Que com o coração aquecido pelo amor de Deus, acolhamos Jesus como nosso Rei, como nosso Salvador. Digamos: Jesus é o nosso Rei. Retiremos a coroa de espinhos, por amor, da cabeça sofrida de Jesus. Seu reino não é deste mundo, seu reino é de paz, é de justiça, é de liberdade, é de igualdade, é de solidariedade, onde ninguém passa fome ou lhe falte algo para viver com dignidade. Por amor, porque nos sentimos agora muito amados por Deus Pai, retiremos as mãos do seu Filho da cruz, a mão direita e a mão esquerda, as desprendamos, as libertemos. As mãos do Filho de Deus são a ação do Pai, na força do Espírito Santo. A ação de Deus Pai é sempre libertadora. Eu vi a miséria do meu povo, ouvi seu grito por causa dos seus opressores, pois eu conheço suas angústias, por isso desci, a fim de libertá-lo. Que hoje nós prometamos a Jesus sermos sinais de libertação do pecado e da injustiça social. Que sejamos da ação, do serviço, da doação, dando de comer a quem tem fome, qualquer tipo de fome, porque quando estendemos nossas mãos, as ocupamos, as colocamos a serviço, é ao Cristo que nós ajudamos e amamos. Que amemos com as nossas mãos, que amemos com atitude. Neste ano vocacional, a igreja nos motiva, a partir do encontro com o Senhor, a ser chamado. O coração dele arde no nosso coração. Cada batida do nosso coração é uma batida do coração de Jesus. Os seus pés são os nossos pés. Que estejamos sempre a caminho para fazermos o bem, cumprindo sua santa vontade. Meus irmãos, minhas irmãs, despreguemos da cruz os pés
os pés cansados, os pés sofridos de Jesus, como também nas caminhadas da vida, muitas vezes estão cansados, estão sofridos os nossos pés, mas que não seja desculpa o sofrimento para deixarmos de ir ao encontro dos irmãos, para evangelizarmos, para caminharmos e fazermos o bem. Meus irmãos, por amor, vamos retirar o corpo morto de Jesus da cruz. E agora eu peço que vocês acendam as suas velas. A fênix é a brasa que está por debaixo das cinzas e torna a acender. A força do amor entregue na cruz é a chama que não se consome. Meus irmãos, Jesus vai ressuscitar. Seu projeto de amor se perpetua na história através de nós, povo ressuscitado. Ergamos nossas velas. Nós, irmãos, somos sal da terra e luz do mundo. Vamos dizer: somos sal da terra, somos luz do mundo. Maria esteve sempre na presença de Deus. Estar aqui agora diante da cruz é uma imagem de toda a sua vida. Ela é cheia de graça, cheia da luz de Deus, cheia do amor de Deus. Entregamos Jesus à sua mãe. Que Maria nos receba a todos, sempre, principalmente nas nossas dores e sofrimentos, nos seus braços. Que ela nos alivie daquilo que estivermos passando de difícil, e que ela nos ajude a vencermos os obstáculos da vida, como ela que esteve em pé diante do sofrimento de Jesus, seu Filho. Que ela, Maria, a Senhora da Esperança, nos ajude a termos a utopia de um mundo melhor, que acreditemos que a vida é mais forte do que a morte. Por amor, meus irmãos, nós vamos caminhar. A vida humana é caminhar. O Senhor está conosco, não morto, não morto, mas vivo e ressuscitado. Ele está vivo e ressuscitado. Ele nos vê sempre. Ele nos ouve, Ele escuta as nossas orações, Ele escuta o nosso clamor. E Ele desceu do céu para estar conosco, para, como divino caminheiro, estar conosco, estar sempre ao nosso lado. E assim Ele faz arder os nossos corações, para que os nossos pés estejam sempre a caminho, para que nós possamos sempre caminhar. E Ele, que é o caminho, está também conosco sempre ao nosso lado. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vos adoramos, Senhor Jesus Cristo, e vos bendizemos. Nossa Senhora das Dores, São João Evangelista, acompanhemos agora o piedoso cântico da Verônica. Ó vós todos que passais pelo caminho, olhai e vede, se a dor semelhante à minha dor. Ó vós qui transitis
a